Vamos falar agora sobre as vantagens e desvantagens de investir em fundos de investimento. Você pode estar se perguntando se é melhor você investir diretamente nos ativos que estão disponíveis no mercado ou investir comprando cotas de fundos de investimento. Primeiramente, vamos falar das vantagens. Se você não tem nenhum tipo de conhecimento financeiro ou pouco conhecimento financeiro sobre o mercado de títulos, eu acho que é realmente uma vantagem em você aplicar comprando cotas de fundos de investimento, seja de renda fixa, de ações, multimercado. Porém, se você já tem conhecimento, mas te falta tempo, você, por exemplo, trabalha muito, você é um médico, um advogado, um empresário ou qualquer das várias outras profissões no qual você não vai ter tempo de, pelo menos, estudar alguns dias e, periodicamente, alguns dias você está revendo, rebalanceando ali a sua carteira de investimentos a partir de olhar a performance dela e comparando com novas oportunidades no mercado. Se você não dispõe de um tempo para isso, fundo de investimento pode ser, realmente tem essa vantagem para você. Uma terceira opção é exatamente se você já tem, e isso é uma terceira vantagem de fundos de investimento, se você já tem uma carteira de investimentos, você já investe, você tem conhecimento, tem o tempo para fazer esse investimento, você já faz, porém você gostaria de diversificar exatamente colocando na mão de um gestor, como isso? Comprando cotas desse fundo de investimento, você coloca na mão do seu gestor uma parcela dos seus investimentos, e aí esse gestor, que tem uma grande experiência profissional, que tem muitos recursos disponíveis para ele, quais recursos? Analistas à disposição, relatórios, softwares à disposição, que muitas vezes você não vai ter, ele vai poder, tem um grande potencial para realizar um grande investimento e talvez ter uma rentabilidade maior do que a rentabilidade que você está fazendo, que você está tendo na sua carteira de investimentos. Então pode ser uma boa opção para você, principalmente para diversificação. É importante destacar que dos fundos de investimento, em ações, por exemplo, 60% a 70% dos fundos de investimento não performam acima do Ibovespa. Porém, 30%, 40% acabam performando acima do Ibovespa e alguns fundos acabam tendo uma performance muitas vezes maior do que o Ibovespa. Aí, se você está diversificando, investindo em ações, mas também nesses fundos de investimento ali em ações, pode aproveitar desses altas rentabilidades que um fundo de investimento em ação pode ter. Não significa que vai ter. Claramente, com essas três vantagens ali, né, dos fundos de investimento, você observa que a maioria dos brasileiros, dos investidores, se enquadra nessa categoria, ou nenhuma dessas três categorias. Ou seja, não tem a experiência para investir, ou não tem o tempo para investir, ou mesmo tendo os dois requisitos anteriores, gostaria de diversificar investindo em fundos de investimento em ações. Daí, eu considero essa uma das grandes vantagens de fundos de investimento em ações. Vamos falar das desvantagens de se investir num fundo de investimento em ações. O investidor inteligente tem que estar ciente de todas as vantagens e desvantagens dos seus investimentos. As desvantagens, uma delas que eu considero é exatamente se você investe diretamente num título de renda fixa, por exemplo, um CDB, uma LCI e uma LCA, ela tem a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por instituição financeira. Se você investe num título do Tesouro, por exemplo, como já falamos, Selic, PCA+, ou Pré, basicamente, ou outros tipos do Tesouro Nacional, ele tem a garantia do Tesouro Nacional. Se você investe comprando cotas de um fundo de investimento, ele não vai ter a garantia nem do Fundo Garantidor de Crédito, nem do Tesouro Nacional. Uma segunda desvantagem de se investir em fundos de investimento é exatamente se você tem um patrimônio muito, muito elevado e pagar uma taxa de administração, seja ela de 1, 2, até 3% desse patrimônio investido ali nesse fundo de investimento pode representar um valor muito grande, um valor absoluto muito grande. Nesse caso, pode ser mais vantajoso você delegar
essa gestão para um gestor profissional que vai fazer isso a um preço mais barato. Uma outra opção é, se você tem bastante experiência, você mesmo assinar relatórios e fazer a gestão desses seus ativos, pagando uma assinatura de casas de research, casas de pesquisa que gerem esses relatórios, e você mesmo vai fazer a alocação desses seus investimentos. Essa assinatura sendo muitas vezes bem menor do que o valor que você pagaria numa taxa de administração, principalmente se o valor dessa taxa, se você tiver bastante dinheiro investido nesses fundos de investimento. Uma terceira desvantagem que eu considero, isso é específico para fundos de investimento multimercado, eles investem em várias categorias de ativos. O gestor tem flexibilidade para decidir em quais ativos ele vai investir. É claro que você pode olhar lá na CVM quais ativos que um fundo está investindo. Porém, você não vai conseguir olhar os ativos que o fundo está investindo agora. Não, ele tem um atraso de 3 meses. Isso significa exatamente para outras pessoas não copiar o que aquele gestor está fazendo, né? Porque o que aquele gestor está fazendo tem um investimento muito grande em recursos tecnológicos e recursos humanos por trás. Então, existe ali a preservação de uma confiabilidade de até 3 meses dos ativos que um fundo de investimento está investindo. No caso especificamente de fundo de investimento multimercado, então você não vai saber nem a proporção, né, em renda fixa e renda variável que esse fundo está investindo agora. Você lembra que a gente pegou e falou que investimentos de renda fixa são mais adequados para objetivos de curto prazo, enquanto que investimentos de renda variável são mais adequados para o objetivo de longo prazo? Então, como você não sabe qual é o percentual que aquele gestor está investindo, isso pode estar descasado dos seus objetivos financeiros, o objetivo que você tem em investir aquele dinheiro daqui a alguns anos. Então, eu considero essa uma outra desvantagem de investir em fundos de investimento multimercado. Se você tem uma dúvida ou algum comentário, escreva abaixo desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, dê um like nesse vídeo. Eu sou Juliano Vianello e te desejo boas decisões financeiras.